O envelhecimento populacional do Brasil cresce em ritmo acelerado. Hoje, 26,1 milhões de pessoas têm mais de 60 anos no país, o que representa 12,6% da população. E em 2050, esse índice deve ultrapassar os 30%. Estamos ficando cada vez mais velhos e por mais tempo. Mas o país está preparado para lidar com os desafios relacionados à população idosa? No Rio em Foco de hoje, vamos descobrir o que é a economia da longevidade e de que forma ela abre oportunidades para a criação de novas leis, serviços e produtos. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a professora de graduação e pós-graduação do Departamento de Design da PUC-Rio, Vera Damásio, e o diretor executivo do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, Henrique Noia. Envelhecer faz parte da vida, mas ainda estamos muito presos a estereótipos que relacionam essa etapa à falta de possibilidade de contribuir para a sociedade. Quando olhamos as pesquisas, no entanto, elas surpreendem. E na vida real, a geração 50+ que encontramos nas ruas reúne pessoas aptas a trabalhar e a planejar o seu futuro. Idade. Eu estou em plena atividade, com a minha idade, me sentindo muito bem. Profissão. Hoje eu sou uma daquelas pessoas especiais que fui aposentado compulsoriamente, mas posso concorrer em concurso. Futuro. O governo ele tem que estar bastante atento com essa inversão da pirâmide, né? Onde os idosos eram um grupo menor de pessoas e os jovens eram maior, né? Vida. Eu acho que o envelhecer é uma forma de você saber viver. Eu conversei com esse grupo longevo, o que significa que a idade média passa dos 50 anos, para entender de que forma eles vêm se posicionando no mercado de trabalho, mesmo depois de aposentados ou não. Qual a contribuição que eles podem oferecer para a sociedade e os desafios de envelhecer. A questão do mercado de trabalho, ela esconde dois problemas. Um é o problema do dinheiro, que está ligado a toda a discussão que se faz hoje, da aposentadoria, do mercado, no sentido de ser assalariado, etc., de ganhar dinheiro para sobreviver. Mas tem um outro lado que se esconde atrás disso, que é a questão da desvinculação social, que tu começa a ser isolado, tu começa a não se adaptar mais aos grupos que existem na sociedade, até porque eles são muito velozes, são muito específicos, etc., então não consegue mais acompanhar. E tu começa a ter outras dinâmicas que não são compatíveis com o mercado. O mercado vê a terceira idade como o idoso com necessidade. Então, os serviços para idoso com necessidade existem. Os serviços para idoso com qualidade de vida melhor não existem. O que a gente procura é tentar saber como reinventar o trabalho na terceira idade. Em um país cada vez mais envelhecido, seja pelo aumento da expectativa de vida, pelos avanços da medicina ou até mesmo pela mudança cultural, é preciso ter um novo olhar para essa geração. Eu acho que já há uma preocupação com esse cuidado com o idoso. Já há uma luzinha no final do túnel. Falta muita coisa ainda. Ainda temos que evoluir muito aqui no Brasil, né? Não temos uma cultura como em outros países em que isso é bastante avançado em relação à preocupação da qualidade de vida para esse público da terceira idade. Tem um outro setor no mercado que vê o idoso não como decrépito, mas como uma oportunidade de ganhar dinheiro. De que perfil que a gente está falando desses idosos? Eu acho que esse panorama que vocês deram está perfeito, né? A gente tem ido a campo, a gente na PUC tem feito um trabalho de campo, estamos escutando os idosos, né? Tem muita coisa escrita sobre idoso, mas eu acho que tem pouca gente indo a campo escutar, e o que vocês pegaram aqui é muito significativo. A gente encontra em campo, primeiro, pessoas muito diversas, né? Muito diferente daquele pictograma maldito que o idoso é uma pessoa com necessidades, como falou uma das entrevistadas. Tem muitas necessidades, sim, mas não a necessidade física.
Necessidade de namorar, necessidade de trabalhar, necessidade de participar da sociedade. Eu costumo dizer assim que nós estamos envelhecendo, vivendo cada vez mais e não estamos sendo olhados como deveríamos, escutados como deveríamos. Então, assim, você mostrou um público que até parece muito diferente do que a gente tem no nosso imaginário de idoso, mas é isso, eles querem participar, trabalhar e têm um potencial enorme, não podem ser considerados um problema, nem desafio, são uma solução. Essa geração é uma solução. Complementando um pouco o que a Vera colocou, é importante a gente olhar que essas pessoas, essas que a gente viu aqui na reportagem, e a grande massa desses novos idosos que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, eles são diferentes e cada vez se distanciam mais das gerações de idosos passadas. Eles estão envelhecendo com algumas características próprias. Mais dinheiro, aqui no Brasil, esse volume de pessoas com mais de 50 anos são mais ou menos 25% da população do Brasil e consomem por ano alguma coisa em torno de 1,5 trilhões de reais. Movimentam esse dinheiro na economia todo ano. Eles estão mais conectados com a internet. A taxa de penetração dessas pessoas na internet é a que mais cresce comparada com outros segmentos de idade. Eles estão também com mais saúde, não é? A maioria, mais de 60% deles, quando pesquisados, indicaram também fazer alguma atividade física, e a gente viu também nas imagens aí as pessoas se exercitando, muita preocupação em manter o físico regularmente. Então, são pessoas com mais saúde, mais dinheiro, com vigor, com necessidades iguais a dos outros segmentos. E que é interessante olhar, porque, na verdade, quando você vê esse perfil, você percebe a necessidade de desenhar políticas para atender a esses trabalhadores. A gente tem um projeto de lei tramitando em Brasília, né, que fala da possibilidade dos jovens com mais de 60 trabalharem, né, voltarem ao mercado de trabalho. Você podia falar um pouquinho mais desse projeto? Muito bem. Esse projeto se chama RETA, é um projeto de lei, Regime Especial do Trabalho do Aposentado. Ele é destinado às pessoas com mais de 60 anos aposentadas e cria uma alternativa de estar sobre alguma regra no mercado de trabalho. Hoje a gente sabe que pessoas com mais de 60 anos, mais de 80% delas no Brasil, trabalham na informalidade. Portanto, esse projeto de lei traz um arcabouço de regras para que essa pessoa volte a trabalhar ou continue trabalhando em horas mais flexíveis, em um regime onde também não há mais a necessidade de contribuir com a carga previdenciária, é o incentivo que as empresas têm para esse regime especial, e o aposentado, por ser aposentado, também não há mais a necessidade de contribuir para a sua aposentadoria. Ele tem, não é um limite de cotas, não é uma compulsão, uma imposição, mas sim uma empresa pode ter até um funcionário com essa regra ou até 5% de sua mão de obra. Agora é interessante quando você fala da reinserção no mercado de trabalho, que isso também gera uma oportunidade na universidade de rever os processos de educação continuada, por exemplo. E isso que eu ia complementar, que o Henrique falou, que devem existir políticas públicas também para motivar os maiores de 50 a empreender, né? Facilitar o empreendimento de pessoas com mais de 50, porque eles são muito bem educados, é uma geração muito bem educada, mas que foi educada para ter um bom emprego, não foi educada para empreender. Então, a gente tem feito na PUC exercícios, workshops para movimentar ideias, e eles geram ideias de uma originalidade e importância enorme. Então, você pode dar um exemplo? Também, por exemplo, um deles está pensando em ser substituir um pouco o papel da acompanhante. As acompanhantes geralmente não têm conversa, ainda estão um pouco treinadas. Elas são treinadas a cuidar da saúde. Não estão treinadas a conversar sobre cinema. As famílias não confiam que a acompanhante vá sozinha fazer os exames. Então, uma das nossas maiores de 50 ia criar um serviço parecido assim com uma filha de aluguel. Eu levo a sua mãe, que está idosa,
para fazer o exame, depois eu anoto tudo direitinho, levo ela no cinema, converso. Seria assim um serviço de conversadeiras e filhas de aluguel, né? Fazer o que muitos filhos às vezes não têm tempo. E daí para outros, o marido de aluguel, de chegar numa casa onde tem idosos e um ex-arquiteto que diz que se aposentou por conta de um problema de saúde, mas que não está aguentando ficar em casa. Então foi lá, nesse curso, foram um workshop assim, 3 dias. E ele começou a pensar, meu Deus, eu tenho tanta capacidade de resolver problemas na casa, por que eu não monto um serviço? Então, assim, ajudá-los a empreender e ter mais facilidades, né, também pode ser um projeto interessante. Eles podem empregar, né? Imagina, Exatamente. um idoso, eu não gosto de chamar de idoso, os maiores de 50, e os seus novos empreendimentos podem gerar emprego. Então, longe de ser realimentando a economia. Exatamente. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Vera Damasio e Henrique Noia. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, as regiões Sul e Sudeste têm a maior concentração de idosos do país. Eles superam o número de crianças com menos de 5 anos de idade em 47%. Estamos passando por um processo em que a maior parte da população deixou de ser jovem. Na matéria a seguir, vamos ver quais os impactos disso e que transição precisa ser feita. O Brasil está passando por um novo desafio, o aumento do envelhecimento populacional. Mas qual seria o principal motivo desse envelhecimento? A dinâmica demográfica depende de alguns vetores. O principal vetor é o vetor que é a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos que cada mulher tem. Na década de 60, as mulheres tinham em média 6 filhos e meio. Hoje é menos de 2, é 1,85. Então significa que está produzindo menos criança, portanto vai ter menos adulto, menos velho no futuro. Isso é um lado. O outro lado é que o Brasil evoluiu do ponto de vista social, então reduziu muito a mortalidade infantil. Então muitos passam a sobreviver e vão envelhecer. E a gente reduziu muito nos últimos 30 anos a mortalidade na idade adulta, entre os idosos. Ou seja, as pessoas antes morriam com infarto e hoje não morrem mais. O estado do Rio é o segundo estado mais idoso, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Rio de Janeiro, apesar da nossa autoimagem de um lugar de jovens bronzeados, na verdade somos um lugar de idosos igualmente bronzeados. Nós somos o estado da federação, nós éramos o estado da federação com maior população de idoso do país. Perdemos esse lugar para o Rio Grande do Sul. Apenas recentemente, é um grupo que vem crescendo a uma taxa grande no Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro pode dar lições importantes para o Brasil de como se adequar a os desafios de uma população maior na terceira idade. Daqui a 50 anos, o perfil brasileiro e o perfil fluminense etário vai ser parecido. Quer dizer, hoje é muito diferente porque o Rio de Janeiro, ele vamos dizer, uma espécie de um trailer do Brasil em termos de envelhecimento da população, e o mesmo processo o Brasil já está enfrentando, mas vai, vamos dizer, convergir para o padrão fluminense em mais alguns anos. O processo de envelhecimento populacional pelo qual o Brasil está passando será mais acentuado nas próximas décadas. E a tendência é que essa transição demográfica caminhe para um padrão europeu. Mas de que forma a longevidade pode se converter em uma oportunidade para a economia? Ela é positiva no sentido de que você tem um padrão, um tempo de vida maior, então isso é uma coisa que a gente deseja, né, que as pessoas vivam mais, mas isso tem consequências, né, e uma das consequências que ocorre é justamente na sustentabilidade da Previdência, né. A sustentabilidade da Previdência não é afetada somente pelo fato das pessoas viverem mais, mas também pelo fato de você ter uma queda de fecundidade. Então você fica, com o passar do tempo, com mais pessoas recebendo benefícios e menos pessoas pagando contribuições. De maneira geral, a longevidade ela vai ser favorável, porque o nosso sistema tira muita gente jovem do mercado de trabalho. Aos 48, 49 anos, uma pessoa se aposenta. Uma parte dela volta para o mercado de trabalho, a outra não. Esse é um potencial de trabalho que está sendo desperdiçado. Aos 48, 49, 50 anos, a pessoa é totalmente produtiva. Então o que nós temos que fazer é aproveitar esse potencial de produção e trazê-los para a produção de riqueza no país. O Instituto fez um levantamento, um índice de longevidade, né? Como são os números do Rio de Janeiro? Bom, primeiro falar um pouquinho o que é esse índice, né? O índice se chama Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade.
É um trabalho que o Instituto de Longevidade Mongeral Egon fez junto com a Fundação Getúlio Vargas. Esse trabalho nós avaliamos 498 cidades brasileiras onde vivem mais de 100 milhões de pessoas. São mais ou menos 117 milhões de pessoas. E a pergunta que a gente queria responder com isso era: como que nossas cidades estão preparadas para o envelhecimento de nossas comunidades? Essa pergunta, imagina um gestor público tentando responder essa pergunta. E geralmente o foco, o ângulo que ele iria olhar seria alguma coisa em termos de saúde. E como a gente vem observando aqui nessa ótima matéria, a vida, não é, dos nossos novos 50 mais, 60 mais, ela é ativa, ela tem hoje mais do que saúde como ângulo. E aí nós resolvemos aplicar esse índice com 6 variáveis específicas, né? Educação e trabalho, cultura e engajamento, habitação, educação, como eu falei, enfim, cultura, engajamento, cuidados com a saúde, todos os ângulos de vida de uma pessoa ativa, normal, e até mesmo aquelas com já algum estado de disfuncionalidade, né? Uhum. A aplicação desse índice aqui no Rio de Janeiro colocou a cidade entre as maiores do Brasil. A gente cortou com população acima de 100 mil habitantes, 150 cidades, né? Na posição número 24. Ou seja, ela não está entre as 20 maiores cidades do Brasil. Para mim foi até uma surpresa, eu esperava que ela tivesse, mas também não foi assim também tão longe de outras grandes cidades. São Paulo, por exemplo, está em 19º lugar, o Rio de Janeiro na 24ª. E se a gente for olhar alguns dados, como ela se posicionou em cada variável dessa, cada variável é composta de vários indicadores, mas pegando pelo ângulo das variáveis, por exemplo, o Rio de Janeiro, em termos de educação e trabalho, está na posição número 60. E aí a gente entra nos indicadores, o que acontece no Rio de Janeiro para ela estar nessa posição número de 60. E aí a gente vê que ela está muito mal na taxa de distorção idade série, não é? Que é um indicador número 96, ela está nessa posição. Em um indicador específico dentro de educação e trabalho, como por exemplo docentes habilitados para o ensino de idosos, ela está em 76, posição 76. Bom, se eu sou um gestor público e olho, por exemplo, em cultura e engajamento, a população idosa aqui do Rio de Janeiro está em primeiro lugar em matrícula na educação de jovens e adultos. Que bacana. O que eu faria? Eu investiria em alguma política, não é? Que incentivasse o desenvolvimento de um corpo docente voltado para atender essa população. Portanto, o índice dá a capacidade ao gestor público de agir objetivamente nos campos das variáveis, indicando aquilo que precisa ser feito. Esse estudo está disponível em algum site? Sim. Qualquer pessoa pode acessar essa informação sobre o Rio de Janeiro ou qualquer cidade através do nosso portal www.institutomongeralaegon.org. Em relação aos desafios para a universidade, esses dados são muito interessantes, né? Vou ilustrar, né? Porque a gente tem feito um trabalho mais etnográfico. Então, vou ilustrar isso com casos reais. A gente tem feito um trabalho que a gente investiga principalmente a relação dele com a cidade, a relação dos idosos com a cidade. E todos adoram o Rio de Janeiro, mas tem muito problema no andar, no se locomover. Nosso transporte público não foi feito para ninguém. Aliás, desculpem, mas um idoso, principalmente, aquelas escadas. O transporte tem que contemplar uma pessoa que está com mais de 50, 60 anos e precisa de um mínimo de conforto. Outra coisa muito interessante, a gente tem feito na PUC cursos variados, atendendo demandas diversas, até como quero ter mais inteligência espiritual. Quero voltar a trabalhar, quero me divertir. Então, temos curso de Beatles a horta orgânica. E os professores têm tido, assim, um envolvimento enorme, então costumam dar aula de coisas que eles não dão para os alunos de graduação. Nós temos um colega na área de petróleo que está dando um curso sobre a experiência dele no caminho de Compostela.
Então, uma professora da história, Flavinha Heller, que fez um curso sobre a história da amizade, desde Platão. Agora, o que acontece? São cursos, palestras, workshops curtos e muitas vezes alguns não vão porque tem medo de voltar para casa, porque não tem segurança. Olha, então assim, a gente preparando o ambiente e dando cursos, o que eles querem, abrindo, entre outras coisas, para eles empreenderem. E muitas vezes o problema é a cidade que eles vivem. A gente apresenta a oportunidade e muitas tá aí vezes... o desafio, né, de desenhar uma cidade amiga cidade. do idoso, como diz o Kalash, né, que fez esse guia há um tempo atrás, com um indicador de como é que você faz uma cidade, aliás, para todos, porque ser amiga do idoso é amiga de todos os cidadãos, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco, como um problema pode se transformar em oportunidade de negócio. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Trabalhar a autonomia e construir uma rede de assistência e proteção ao idoso é o caminho que empresas, sociedade e universidades vêm atuando. A startup Mundo Prateado é uma plataforma na internet que oferece serviços e produtos para a terceira idade. Ela começou quando uma das fundadoras passou a cuidar de um idoso da família e passava horas buscando médicos e cuidadores que pudessem atender em casa. Para economizar tempo, ela desenvolveu uma espécie de guia gratuito para ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. Vamos ver. Eu precisava de cuidadores, de médicos, de pessoas que fizessem a feira, de pessoas que fossem fazer a comida, de cuidadores que precisassem ser treinados. Eu precisava de um mundo de serviços e produtos que naquela época era muito raro. Quando você precisa de um cuidador, de um médico, de um produto, de um serviço para o idoso, você perde tempo, né, procurando por aí, não tinha um lugar onde você fosse e conseguisse essa informação de uma maneira rápida. E o mais importante de tudo, essa informação tem que vir com a referência. Quando você pergunta, quando você diz assim, eu quero contratar um cuidador, esse cuidador tem que vir com a referência de uma outra pessoa que viveu esse problema e atesta que essa pessoa está apta para fazer aquele serviço com a qualidade que o idoso precisa. E aí nós tivemos a ideia de fazer um guia de produtos e serviços gratuito, né, para não afetar a credibilidade das avaliações e para ver se a gente atraía o mais possível de pessoas que prestam esses serviços e de lojas e produtos para ficar, né, à disposição de todo mundo. O Mundo Prateado, ela vem dessa ideia, né, de que a gente tem que, né, a gente tem que colaborar, temos que compartilhar agendas, temos que discutir o problema, temos que ajudar uns aos outros. Essa é a proposta da nossa rede. Vamos ser solidários, né? Vamos, né? Se você tem alguma informação, compartilha com a gente aqui no Mundo Prateado. Esse é um exemplo de uma startup que nasceu a partir de um problema, né, para solucionar essa demanda que existe de serviços para 50 a mais, não vou falar na terceira idade. Que outros tipos de negócios estão surgindo? A gente já falou de alguns nos blocos anteriores, mas o que está surgindo, inclusive, a partir dessa integração entre os jovens e os 50 a mais? Olha, eu acho que a Marta traz uma questão que eu acho muito pertinente, não sei nem se já falei, vou repetir porque é fundamental. O envelhecimento da população é um desafio para todos, não é só do Estado. E não é só de médico. Todos os setores da sociedade têm que participar. E essa plataforma dela, o que ela está dizendo? O problema de cuidar dos nossos velhos também é de todos, né? E eu acho que aí eu vou entrar um pouco assim com o papel das universidades. O que é uma universidade? São todas as áreas do saber reunidas, e não só em pesquisa e ensino, mas em extensão. Então, eu tenho percebido, há 2 anos e meio que a gente começou esse programa de educação continuada. Hoje eu já considero um programa de extensão, porque não é um potencial, é uma missão, é da universidade esse tipo de desafio, né? Então, para dar um exemplo, nem tudo são flores no campo. A gente vê muitas pessoas como aqueles primeiros maiores de 50, mas a gente também vê assédio financeiro, a pessoa que começa a se atrapalhar e familiares e gerentes de banco começam a agir de uma forma duvidosa. Então, uma das coisas que a gente está pensando em criar na PUC, e já foi criado e está se movimentando um núcleo de educação financeira. A
A gente pretende criar um fórum com casos baseados em fatos reais para discutir soluções com representantes do Ministério Público, Banco Central, CVM, para educar, conscientizar financeiramente e evitar fraude. Então, assim, a universidade... Tentando trazer soluções práticas, né? Na Alerj, a gente já tem leis em vigor justamente tratando desse assunto, da proteção ao idoso, principalmente no banco, né? De proibir que se ofereça crédito consignado, por exemplo, no caixa eletrônico, e outras leis que fazem um pouco esse trabalho. Mas tem um ponto que você falou que eu acho fundamental, de conversar com. Exatamente, e saber a partir da realidade. É um problema de todos, incluindo os maiores de 50. E não é só escutar, eles têm que fazer parte das decisões. Quando a gente vê pessoas como a Carlota, que foram entrevistadas nesse primeiro bloco, são pessoas que estão agindo. Meu Deus do céu, quem mais pertinente e conhecedor do problema para trazer soluções originais do que os próprios maiores de 50. Então, não é só escutar, é convidá-los a participar das decisões que lhe dizem respeito. Construir essa realidade. Exatamente, conjunto, essa né? nova realidade. Em relação ao índice, eu acho que tem alguns assuntos, uns temas muito interessantes que surgem, né, do redesenho das políticas públicas em cima desses indicadores. Que outros pontos você destacaria, assim, pensando nessa proposta do final do nosso programa sempre, que é de falar para o Legislativo, voltar ao Legislativo e pensar de que forma ele pode também refletir o que está acontecendo e discutir esses temas? Eu acho que a primeira mensagem seria, Legislativo, visite o índice, conheça o índice. O índice vai lhe dar uma forma muito bem estruturada de olhar a cidade sobre o ponto de vista da qualidade de vida e aonde que a gente pode agir de forma objetiva para proporcionar debates, proporcionar a discussão de projetos bem desenhados para que essa qualidade de vida se materialize. E hoje, uma grande mensagem que eu deixaria é a importância da qualidade de vida na decisão de investimentos. Uma cidade hoje, para ser competitiva para o investimento de capital, o investimento de empresas que queiram se instalar naquela cidade, um dos fatores mais importantes é justamente como é essa qualidade de vida. Ela é sinônimo de competitividade, ela é sinônimo de atração, portanto, de novos investimentos para aquela cidade. Portanto, entender a economia, entender que as pessoas têm uma demografia hoje no Brasil diferente, aqui no Rio de Janeiro, sobretudo, como foi dito, se destaca por já ter uma população maior de 50 bastante elevada, exige dos nossos congressistas uma visão um pouco mais proativa, uma visão um pouco mais sistemática na produção das soluções que essa mudança exige, seja no campo da saúde, seja no campo da melhoria urbana, seja no campo da formação ou requalificação dessa mão de obra, para manter os níveis de produtividade que a economia precisa, seja na busca de qualquer outro fator para promover essa qualidade de vida. Então, acho que essa é a grande mensagem. É uma mudança que veio para ficar, ela traz muitas oportunidades e o convívio intergeracional é uma das soluções que deve ser estimulada também pelo Legislativo. Então, vou dar meu recado ao Legislativo agora. Legislativo, nós já temos o maior bem, que é uma das cidades mais lindas do mundo. Isso é importante para trazer qualidade de vida e para atrair mais pessoas para envelhecer. Né? Vão todos para a Flórida? Todos os brasileiros podem vir para o Rio. Então, o meu recado é, escutem os maiores de 50. Eles não têm nada a ver com aquele pictograma colocado por aí, o tratando como vulnerável e frágil. Temos o que mais precisamos, uma cidade linda. E o que não temos pode ser construído. Segurança e uma cidade amiga de todos. Não precisa ser só amiga do idoso, amiga de todos. É isso. Não só a cidade do Rio, como também as 92 cidades do nosso estado. Algumas até que apareceram também no índice de longevidade. Bem, o Rio em Foco vai ficar por aqui. Obrigada, Vera, obrigada, Henrique, e obrigada a você que ficou com a gente até agora.
A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar suas dúvidas e sugestões para rioinfoco@alerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.